Então, olha só. Esse exercício 4, ele está aqui com dois terminais. Um terminal eu chamo de A, é como se fossem os dois furinhos da tomada. O furinho A, o furinho B, então são aqueles furinhos da tomada. Esse A, ele pode escorregar então pelo fio porque não tem resistor. E ele encontrou o primeiro nó no caminho, a primeira emenda de fio. Então eu vou chamar ela de A. Como não tem resistor, ele continua escorregando, e esse outro nó também é A, e esse outro nó também é A. Ei, onde eu estou passando o mouse agora? Aqui é um nó? Não! O que é isso daqui? É só um fio dobrado. Fio dobrado não é nó, ok? Você vai notar que é nó quando eu tenho 3 ou mais fios chegando no nó. Aqui só tem 2, é só um fio dobrado. Bom, a mesma coisa embaixo, o B pode escorregar, cada nó foi B. Vocês repararam, então, que o primeiro resistor de 10 kΩ está entre A e B? O segundo está entre A e B, o terceiro está entre B, até esse quarto está entre A e B. Aí eu redesenhei aqui do lado para você perceber. Se cada resistor está entre A e B, eles estão entre os mesmos nós, mesmos pontos, isso caracteriza uma ligação paralelo. Paralelo é quando o começo e o fim do resistor começa no nó e termina no mesmo nó. Todos começam e terminam nos mesmos nós. É uma ligação paralelo. Então, na hora que eu fui calcular o valor da resistência total, eu fui fazer entre os 4 resistores em paralelo. Você tem duas maneiras que você poderia resolver. Poderia fazer a chamada soma dos inversos. 1 sobre R total igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Ou, se você perceber que todos os resistores são iguais em paralelo, sempre que você tem todos os resistores iguais em paralelo, pega o valor de um deles e divide pela quantidade de resistores iguais. Foi o que eu fiz. Vou baixar aqui a tela para você. Eu peguei, então, aqui, ó, pegar uma canetinha para ajudar, fazer um retângulo. Olha aqui o que eu fiz, ó, nessa região. Eu peguei o valor de um dos resistores, que era 10 quiloohms. 10 quiloohms, como cada quiloohm vale 1000 ohms, deu 10.000 ohms. Aqui. E dividi pela quantidade de resistores iguais. Eram 4 resistores iguais. 10.000 dividido por 4, 2.500 ohms. Foi assim que eu achei a resistência entre A e B, ou resistência total, ou resistência equivalente. Antes de eu continuar, a letra A você entendeu? Quem me perguntou? Quem me perguntou? Eu entendi. Quem está falando comigo? Isabela. Ah, Isabela. Tá bom. Isa, você entendeu então? Perfeito. Isa, agora vamos para a letra B de brócolis. Uma das coisas que eu enfatizei no vídeo, inclusive teve até um erro que o Taminato puxou minha orelha e o Pi estava querendo rir da minha cara que eu errei. Tudo bem, brincadeira, Pi. Eu sei que não, mas você estava certo. Mas tudo bem, acontece. Não, fica de boa, Pi. Foi só brincadeirinha. Fica aí, tamo junto. Mas na verdade foi vergonhoso. Aquele erro lá foi distração absurda mesmo. Até eu não me aguentei. Foi que eu falei, Isa, que inseri. O I é igual. E quando for paralelo, o U é igual. E aí o que acontece? Essa é uma ligação típica em paralelo, o que significa que o U é igual. Se eu voltar aqui, eu tenho U entre A e B. Se você reparar aqui, peraí. Eu estou tentando pegar um breguete. Se você reparar aqui, eu tenho U entre A e B, vale 400 volts. Na verdade, aqui, ó, de A até B, 400 volts. E como ele está em paralelo, o U do resistor de 10 kΩ, como ele está entre A e B, tem que ser 400. O U desse aqui tem que ser 400. 400. 400. Tudo bem? Porque paralelo, U é igual. Então, a DDP de cada resistor, eu já tenho, é 400. Pegou?
Vou continuar. Aí eu quero saber a corrente de cada resistor e a corrente total. Se liga nessa. Eu tenho o R, eu tenho o U de cada resistor. Quando eu tenho o R, eu tenho o U, faltando o I, é fácil, é só fazer URI. URI! Então, eu tenho o U de 400, o R que é 10 quiloohms, ou melhor, 10.000 ohms. Se você olhar, eu apliquei aqui a formulinha do URI. Estou pegando aqui para mostrar. URI. U vale 400, o R vale... Ah, esse aqui é o total. Ah, esse aqui é o total. O total valia 2.500 e aí o I vale 0,16. E como os resistores são iguais, esse valor tem que se dividir por igual. Esse valor aqui é o I total, que eu usei a resistência total. Se eu for fazer de cada resistor... Eu não fiz de cada resistor? Que preguiçoso! Esse aqui é só o I total, tá? O I de cada resistor é fazer a mesma coisa, é dividir por 10.000. Vai dar 0,04 amperes. Se você somar, inclusive, se você somar do primeiro 0,04 mais 0,04 mais 0,04 mais 0,04, vai dar o I total 0,16. Tudo bem? E, por final, ele quer a potência. Na verdade, eu cometi um erro nessa resolução. Não sei se vocês notaram, mas ela está errada. Porque eu calculei essa como a potência total e eu achei que era a potência de cada resistor. Eu me enganei. Turma, me enganei. Eu vou corrigir, vou arrumar, vou repostar. Não é 64. Divide por 4, cada um tem 16 watts. Então, esse número 256 está errado. Porque a corrente de cada resistor não é 0,16, é 0,04. Então, eu fiz a total errada. Essa é a total, tudo bem. Essa não é cada, é a total. Essa daqui é que tinha que ser a total, a de cada resistor, e eu errei. Eu vou consertar, tá? Então, para achar a corrente de cada um, é 0,04 vezes o 400. Vou arrumar, tá bom? Que é a fórmula do Potil. Melhorou, turma? Então, valeu que você me perguntou, Isa, que eu já notei que tem um errinho aí. Já vou até puxar aqui. Cadê? É isso que dá fazer 1 milhão de... Eu fiz um monte de gabarito ontem. Então, eu já achei que aqui está errado. Tá, lápis eu vou apagar. E aqui esse professor preguiçoso... Faltou... Esse daqui é o total. Total. Depois eu vou colocar o I de cada um deles. Pronto. Sorry pelo erro. Vamos lá? Vamos seguir? Alguém teve dúvida no 5? Quer perguntar o 5? Foi de boa? Não. Alguém quer me perguntar o 6? Eu não entendi, Newton. Sensacional. Quem falou eu não entendi, Newton? A Gabi. Oi, Gabi. Vou te explicar, Gabi. Você está pronta, preparada? Esse é mais trabalhoso. E os que vão ter daqui para frente, Gabi, vai ser nesse nível mais trabalhoso. Então, legal que você me perguntou esse. É legal eu explicar esse tipo de exercício, porque você já tem uma base para os próximos, tá? Da parte 3. Então, vamos lá. Você está notando que você tem o ponto A, o ponto B, que são os extremos do resistor, da associação. E aqui no meio eu tenho dois nós, reparou? O nó C e o nó D. Eu ponho a letra C sempre no ponto mais próximo do A. E o D, que é o último, mais próximo do B. Sempre eu desenho assim. Nesse caso, eu não preciso redesenhar, porque eu acredito que está fácil de enxergar a resolução. Bem facinho de enxergar. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é aquilo que eu acho de mais simples resolver. E o de mais simples está entre C e D, que são os 3 resistores em paralelo. Tem aluno que se engana e fala assim: prof, mas esses 3 resistores
resistores de A até B estão numa linha reta. Eles não estão em série. Não estão em série. Ah, não. Não. Sabe por que eles não são considerados série, Gabi? Porque tem um nó no meio do caminho. E se tiver nó no meio do caminho, ele já não é mais série. Então, o que eu consigo fazer de imediato, que está fácil de enxergar, são esses 3 resistores de 6 ohms em paralelo. Então, como ele quer a resistência total, minha primeira parte é resolver esses 3 em paralelos, que vai ser igual aquele que eu acabei de comentar. São 3 iguais em paralelo. Pega o valor de um deles e divide por 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se você notar aqui, eu peguei o valor de um dos resistores, repara, um dos resistores que é 6 ohms, dividi por 3, porque são 3 resistores, é quantidade de resistores, 6 por 3, 2 ohms. E eu redesenhei. Gabi, eu vou dar um toque para você, mas é para todo mundo. Não tenham preguiça de redesenhar. Redesenhar é master importante para sucesso na hora de fazer essa matéria, tá? Então, redesenha esse resistor de 2 ohms entre C e D. Agora sim, embora aqui está marcado C, mas ele não é mais nó. Aqui não tem mais emenda de fio. Eu posso dizer que é um fio só. Então, entre A e C, C e D e D e B, agora está todo mundo em série. E aí é só somar. 6 e 6, 12, mais 2, 14 ohms. Faz sentido? Tudo bem. Vamos continuar. Eu também pedi a DDP de cada resistor. Eu pedi o valor do U. Repara que ele deu UAB que vale 70 volts. 70 volts? Opa, quase que eu vou fazer spoiler, não quero. Entre A e B, nesse total aqui, eu tenho 70 volts. 70 volts é o UAB, o total. E esse 14 ohms também é o RAB, é o R total. Se eu tenho o total, se eu tenho o R total, eu posso achar o I total. Sempre que eu tenho o U, tenho o R, eu posso achar o terceiro elemento da fórmula, que é o I. URI! URI! Então, eu pego a primeira coisa, o total é 70, R total é 14, calculei o I, deu 5 amperes. O que eu faço com essa informação? Volto no meu desenho aqui. Ah, eu já fiz isso aqui embaixo. Volta no meu desenho. No primeiro resistor, então ele tem 5 amperes. No segundo, 5 amperes. No terceiro, mas por que isso? Lembra que eu comentei que eles estão ligados em série? E série, a característica é que o I é igual. Então, o I total é o mesmo para cada um deles. A corrente total que está passando é a mesma. Toda a corrente passa pelo 6, passa por esse 2 e passa pelo outro 6. O I é igual. Então, eu já tenho o I entre A e C, o I entre C e D e o I entre D e B. Repara agora. Eu tenho o I, eu tenho o R. O que eu posso calcular? O U. Então, se eu tenho 2 elementos, que é o I e o R, é fácil calcular o U. Urinele. Urinele. Ó, essa frase fica bem esquisita, né? Mas aplica o valor do U aqui. Uri. U é igual a R vezes I. Então, R é 6, o I é 5, 6 vezes 5, 30 volts. Aí C, 30 volts, que é a mesma resposta de D e B, 30 volts. E entre C e D, vai ter 2 vezes 5, 10 volts. URI, né? Então, entre C e D, 10 volts. Já tenho o U de A e C, o U de C e D e o U de D e B. Mas não acabou. Não acabou. Porque eu quero saber o U de cada resistor. Do resistor desse de 6 aqui entre A e C e esse outro de D e B, tudo bem. Mas entre C e D, vamos lembrar. Se você voltar lá para o C e D, da onde veio esse 2 ohms, ele veio desse desenho que eles estão ligados em paralelo. Então, se entre C e D eu tinha 10 volts, e isso é paralelo, o U desse resistor é 10, o U desse resistor é 10, o U desse resistor é 10. Todos vão ter 10 volts, porque eles estão ligados em paralelo. Entre C e D, cada um dos 6 ohms
tem 10 volts. Fez sentido? Gabi, ele também está perguntando na letra C qual é a corrente total e a corrente em cada resistor. Ah, nota, eu falei B e C. Muitas vezes a resolução de um item, ela não é separada do outro item, porque você tem que ir resolvendo o circuito propriamente dito. Então, elas são respostas juntas, conectadas, tá bom? E no final ele queria... Ah, ele queria a corrente. Estava pulando aquele que é a corrente de cada resistor. Então, vamos lá. Está vindo 5 amperes. 5 amperes é o I total, repara. 5 amperes é o I total que está chegando aqui. Deixa eu pegar a ajuda de uma canetinha. E 5 amperes é a corrente que está chegando por aqui, ó. 5 amperes. E aí, o que vai acontecer? Quando esses 5 amperes chegam no nó, o nó ele vai dividir a corrente. Eu havia comentado sobre água, né? Se isso daqui entre A e C fosse um cano de água, eu tenho uma derivação para a água ir ou para cima, ou continuar reto, ou ir para baixo. A água se separa, divide a água. Ou se fosse a saída das pessoas do estádio de futebol, as pessoas poderiam pegar um caminho para cima, um caminho pelo meio, um caminho para baixo para poder sair do estádio de futebol. Portanto, esse I vai se dividir. Vai vir, então, vamos lá. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Só que como os resistores são iguais, então é verdade que o I também se divide por igual. Então, eu vou ter esse 5 dividido por 3. 5 terços para cima, 5 terços para cá, 5 terços para cá. E quando chegar no nó D, Gabi, esses resistores que se dividiram, eles vão voltar a se encontrar aqui. E é por isso que aqui nos 6 ohms, volta a sair por aqui 5 amperes. Ó. Porque eles voltam a se juntar. É como se a população que saiu por essas portas de do estádio, aqui na frente, volta para um único, cai num único corredor. Volta a se encontrar a galera. Fez sentido? Então, 5 terços, aí eu fiz a continha lá, acho que dá 1,67, alguma coisa assim, aproximadamente. Não deu uma conta fofa, né? Mas é por aí. É isso mesmo, 1,67. E no final eu pedi potência. Aí eu fiz a formulinha do tio. Então, eu peguei o I total, peguei o U total, achei a potência total, e depois eu fiz a potência para cada um dos resistores. Que você pode fazer o pio e calcular, ou... Ah, não, você tinha que fazer o pio. Desculpa, você tinha que fazer o pio para cada um deles, tanto para o resistor entre C e D, porque a corrente... C e D, 1,67 vezes 10, que é o U. E entre A e C e entre D e B, ó, potência AC e DB também pio. Só que o I daqui é 5, o I daqui é 5 e o U é 30. Por isso deu 150 volts para cada. Ficou dúvida, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguma coisa que eu expliquei, você não entendeu, quer que eu volto? Eu entendi, Newton. Ficou de boa? Legal. Uhum. Isso é mais tenso até, viu? Legal que você perguntou. Ah, não, spoiler! Mostrei o 9. Não pode. Aí eu passei um vídeo. Alguém conseguiu hoje assistir o vídeo dos exercícios 7 e 8? Pi? Sim. Sim. Legal. Então, quem assistiu, acho que vai ter um pouquinho mais de facilidade, porque vai estar mais instrumentalizado para resolver os exercícios. Quem não conseguiu, quem não assistiu o vídeo, e ainda não fez porque eu não tinha dado a ficha, vamos fazer a parte 3 agora, juntos? Nós temos tempo ainda. O que vocês acham de fazer junto e vocês vão me perguntando se travar? Esse é o 7, esse é o 8. Vale a pena você tentar fazer de novo para ver se entendeu legal o 7 e 8. Mas o 7 e 8 eu resolvi explicado. Eu queria fazer com vocês o exercício 9. Queria que vocês tentassem o exercício 9. Ele é mais dramático? É. Mas ele é muito parecido com aquele primeiro que a Isa me perguntou, tá? Só que
agora eu dei informações diferentes para vocês. Vou fazer um silêncio, vou pedir para vocês tentarem. Ah, só uma diquinha que eu vou dar antes de vocês saírem loucamente fazendo. Eu queria que vocês perceberem sim, que ele tem dois extremos, né? E eu não dei nome para eles, eu não dei letras para eles. Tudo bem. Você pode dar A para um deles, estou inventando A para o de cima. E o de baixo, vamos pensar numa letra legal para o de baixo, tipo P. Boa. E aí, você coloca B no de baixo. E aí você vai achar o que é nó, vai marcar o nó, pode redesenhar, vai perceber o que está em série, se tem algo em série ou se está em paralelo. Vai ter que lembrar que em paralelo U é igual, ok? E o I se divide quando está em paralelo. Então, vou dar um tempinho para você tentar montar esse breguete. Eu até vou montar aqui, claro. Vou deixar você montar primeiro. Estão fazendo? Fala alguém comigo, fala sim. Só para eu não me sentir sozinho. Sim, Milton. Alguém percebeu que dá para encontrar o valor do I3 fácil, fácil? Se está chegando 1 ampere e para trecho 1 foi 0,3, para o trecho 2 foi 0,5, obviamente, quanto tem que ir de amperes para o trecho 3? 0,2. É, 0,2 amperes. Você pode concluir que é isso. E esse 3, repara que ele deu o valor da resistência. Ó, ele falou que ela vale 30 ohms. 30 ohms é o valor da resistência. Ohms. Acho que tem que pôr no plural quando eu escrevo assim. 30 ohms o valor da resistência. Portanto, olha para o 3. Se eu tenho o I, se eu tenho o R, eu não posso achar o U entre A e B? O U do resistor 3? O U3?
Olha lá, o U3 para mim deu 6 volts. E o U3 do resistor 3 é o mesmo U que está entre os pontos A e B. Portanto, como esses três resistores estão ligados em paralelo, U é igual. Portanto, acabei de achar o U do resistor 2, acabei de achar o U do resistor 1. Olha só, achei a intensidade da corrente elétrica, achei o U do resistor 3, e tem o I do 3, o U do 3, eu sei o U do 2 e o U do 1, porque é paralelo, os U's são iguais. Já respondi o item A e já respondi o item B. Vocês acompanham? E já respondi o item C, porque a DDP total entre A e B é a mesma 6 volts. Já matei A, B e C. Perceberam? Eu tenho uma dúvida, professor. Manda, Pi. Quando você pede a DDP total e eles todos têm paralelo, então eles todos têm o mesmo DDP, eu somo essas DDPs ou é Não, é igual. Igual. Então, 6 volts é o U3. 6 volts vai ser o U2, também conhecido como U2, e o U1 também vai ser 6 volts. E o total, que é AB, também é 6. Todo mundo é 6 volts. 6 volts, 6 volts, 6 volts. Que é o que acontece na sua casa, Pi. Todos os componentes eletrônicos estão ligados igualzinho a esse desenho, em paralelo. Por isso que o U é tudo 110, 110, 110, 110, 110, porque tem paralelo. Então, mesmo sendo total, é o mesmo valor, então, não soma. No caso do paralelo, sim. O total da tua casa é o 110. E o U de cada lâmpada é 110, porque está sozinho, cada uma em paralelo sozinho. Mesmo que é um lustre, cada lâmpada está ligada em paralelo. Entendeu? Obrigado. Imagina. Pessoal, alguém não entendeu esse pedaço até a letra C? Quer que eu explico? Fala comigo. Eu só não entendi o que ele quer na D. D é a resistência equivalente. Então, olha só. Pinho, foi você que falou comigo? Eu mesmo. Pinho, se você tem o U e tem o R, você não pode achar... Perdão, se você tem o U e tem o I, o U1 e o I1, não dá para achar o R1? Se você tem o U2 e o R2 e o I2, você pode achar o R2. O R3 você tem. Você pode fazer a soma dos inversos. Ou, agora vem a sacada, Pinho. Quando você tem o U total e o I total, também dá para achar o R total só fazendo o URI. Então, você tem o U total, que é 6 volts, que é entre A e B. O I total, que é 1 ampere. Se você fizer URI, em 2 palitos, você achou a resistência total. Vou te mostrar, ó. Então, resistência total é mesmo resistência equivalente. Sim, é o... Cadê? Ah, não é essa a ficha, peraí. É nessa aqui que eu vou dar o spoiler. Aqui que está resolvido. Ó, o total é o... Ó, eu achei o R1, o R2... E aí, para achar o R equivalente, na letra D, ou você faz soma dos inversos, ou faz o total. E você chamar de R equivalente, R total, ou R dos terminais A e B, sinônimo físico. Você está falando da mesma coisa. Entendi. Eu tinha entendido esse equivalente. Muito obrigado. Imagina. Ih, estamos aqui? Não. Volta para lá, volta para lá, volta para lá. Não, volta, não é esse. E perdi todo. Não é esse também. É esse aqui. Agora sim. Me perdi aqui nos botões. Ô, turminha, deixa eu ver. Tudo bem, então, esse exercício? Alguém ficou com dúvida? Então, 2 maneiras de achar o R total. Ou por soma dos inversos, ou fazendo URI. Tá bom? Nilton, Quem me chama? Henrique, está espelhado os arquivos, pelo menos para mim. Ah, não entrou? Peraí, porque não é arquivo que eu quero mostrar. Eu achei que voltou para essa tela aqui. Peraí que eu já vou resolver isso. Peraí, um segundo só.